Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. O vídeo de hoje vai ser de certa forma a continuação do último vídeo em que eu falei sobre a importação. Então nesse vídeo anterior eu havia falado sobre o que é importação, de alguma forma mostrei as bases conceituais e teóricas a respeito da importação. E a gente viu lá nesse vídeo que existem três métodos de importação: copiar, mover e adicionar. Nesse vídeo o que eu pretendo é mostrar opções de uso para cada um desses métodos, inclusive eu vou mostrar como eu faço as minhas importações. Então, essa compreensão de como utilizar cada um desses três métodos de importação é importantíssimo para que o seu fluxo de trabalho se dê de maneira consistente e seguro desde o início. É muito importante a gente compreender essas opções para a gente tomar as decisões corretas e não ficar repetindo sempre a mesma coisa porque alguém falou ou você viu num tutorial, enfim. Mas é muito importante que você tenha a capacidade de tomar a decisão de acordo com o seu trabalho, com a sua necessidade. E antes de começar o vídeo, eu preciso deixar um recadinho. Se você estiver procurando um curso de Lightroom exatamente com esse objetivo, de te ajudar a construir um fluxo de trabalho consistente, seguro, eficiente, do começo ao fim, que te dê as bases teóricas do funcionamento do Lightroom, e não só isso, que te mostre o funcionamento de cada uma das ferramentas para tratamento das suas fotos lá do módulo da revelação do Lightroom, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso 100% online, com 7 dias de garantia, acesso vitalício. Tá bem bacana, pensado justamente para isso, para te ajudar a construir um fluxo de trabalho consistente e que te permita trabalhar de maneira autônoma, sem depender de truques, de dicas que você vai pensando aí na internet. Vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar o card aqui em cima também, vale a pena dar uma conferida. Dito isso, vamos lá para o Lightroom para a gente entender como utilizar os métodos de importação: adicionar, copiar e mover. Então a gente já está com o catálogo aberto no módulo da biblioteca. Eu vou clicar no botão importar para a janela de importação abrir. E eu já tenho aqui um cartão de memória conectado no meu computador por meio de um leitor de cartão. E quando a gente tem um cartão de memória, quando o Lightroom identifica um cartão de memória conectado ao computador, ele me dá por padrão esse diretório como sendo aquele principal, né? Como se eu quisesse de fato importar fotos desse cartão de memória. Não é isso que eu vou fazer nesse momento. Eu vou navegar no HD do meu computador até a minha área de trabalho para a gente ter todos os métodos de importação disponíveis. Veja que quando a gente tem o cartão de memória ativo, apenas o método copiar está disponível. Eu vou falar sobre isso já já. Então eu vou navegar aqui até a mesa e achar aqui a pastinha importação, e tem 4 fotos dentro dessa pasta. E agora então a gente tem todos os métodos de importação disponível: adicionar, mover, copiar, e o quarto método, copiar como DNG, que é uma variação do método copiar. Então a gente vai se concentrar nesse vídeo em sugerir opções de uso para esses 3 métodos de importação: copiar, mover ou adicionar. Eu começo então utilizando o método adicionar. O método adicionar é o método de importação que eu utilizo a maior parte das vezes no meu trabalho. Com esse método de importação, o método adicionar, a gente nem copia e nem move arquivos. A gente apenas escreve ou grava os metadados dos arquivos, dessas fotos, no catálogo com o qual a gente está trabalhando nesse momento. Então, para a gente utilizar o método adicionar, o ideal é que a gente já tenha uma estrutura de pastas, de diretórios, definidos previamente à importação. E é assim que eu faço. Antes de eu importar, eu organizo fisicamente as fotos no HD, no meu HD de trabalho, e só depois eu vou importar essas fotos para o Lightroom. Eu vou mostrar isso num slide que eu preparei aqui. Olha só. Quando eu chego de um trabalho, eu tenho aqui os meus cartões com os meus RAW e imediatamente eu passo essas fotos para um HD de trabalho. Depois que eu faço isso, que eu passo as fotos do cartão ou dos cartões para o HD de trabalho, eu vou criar a minha hierarquia de pastas, os meus diretórios. Eu tenho uma pasta principal que diz respeito ao trabalho, ao tipo de trabalho que eu estou fazendo e ao ano e ao semestre desse trabalho. Então aqui, casamento 2020, semestre 1, primeiro semestre, poderia ter aqui aniversário 2020, 01, ou ensaios 2020-01, ou ensaios 2020-02. Então, eu tenho essa pasta principal
que é a pasta mais alta na hierarquia. Logo abaixo dela, dentro dessa pasta Casamento 2020-01, e é claro, obviamente, isso aqui vai depender do ano e do semestre em que eu tô salvando esses arquivos, eu tenho uma pasta com o nome do cliente. Então eu tenho a data do evento e o nome do cliente. Eu tenho uma pasta por trabalho. As minhas fotos são guardadas dentro da pasta referente àquele trabalho. Então eu tenho a data no formato americano, para que fique tudo cronologicamente organizado, e o nome do casal. E dentro dessa pastinha, eu crio uma subpasta que vão as fotos desse evento. Então é essa a minha organização de pastas. Os meus diretórios são organizados dessa maneira. Eu faço isso já há muito tempo e isso funciona muito bem para mim. Para você, talvez não precise ser dessa maneira, ou você precise de uma outra organização. Você precisa entender o seu trabalho, entender o volume de fotos que você produz, entender como você se organiza melhor para então definir essa estrutura. Talvez para alguns seja mais interessante, ao invés de dividir por semestre, dividir apenas por ano. Para outros, talvez dividir por tipo de trabalho, fotografia de moda, fotografia de esporte, fotojornalismo, enfim. A gente precisa compreender como é o nosso trabalho para definir essa hierarquia. Para mim, como a gente faz muito casamento, produz um volume muito grande de fotos, para mim é interessante ter uma pasta com aquele trabalho e apenas com aquele trabalho, as fotos daquele trabalho, e depois a gente vai ver também o catálogo daquele trabalho. Então, seguindo, depois que eu organizo essa estrutura de pastas, essa estrutura de diretórios, eu vou então fazer backup disso tudo em dois outros HDs. HD de backup local e HD de backup remoto. É muito importante a gente pensar nessa estrutura de backup. Então, para o meu trabalho funciona bem ter esses dois backups. A gente tem um material falando sobre backup aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição e o card vai passar aqui em cima também. É muito importante pensar no backup. Então, depois que eu gravo esse material no HD de trabalho, com essa estrutura de pastas, eu replico isso em mais dois HDs. Também tem um backup na nuvem, e nesse vídeo de backup você pode entender melhor como é que eu estruturo o meu backup. Enfim, feito isso, e só depois disso, eu vou criar o catálogo que vai dentro desse HD de trabalho. O catálogo referente a esse trabalho e que está na pastinha desse trabalho e vai para HD de trabalho, HD com a qual eu vou efetivamente trabalhar. E só depois disso, depois que eu definir a estrutura de pastas, depois que eu definir aonde as minhas fotos ficarão guardadas definitivamente, porque supostamente depois dessa organização eu não movo mais essas fotos para lugar nenhum, para nenhuma outra HD, elas ficarão aqui, é que eu então vou pensar em importar. E aí, uma vez definido o local definitivo para essas fotos, o método adicionar é o método mais interessante. Porque eu não quero nem mais mover nem copiar esses arquivos. Eu quero apenas escrever os metadados dessas imagens no catálogo do Lightroom com o qual eu estou trabalhando naquele momento. Então, para mim, funciona muito bem assim. Eu defino a estrutura de organização física das minhas imagens antes de criar o catálogo e antes de importar. Quando eu importo, as fotos já estão no lugar onde elas deveriam estar, eu já tenho os backups que eu preciso ter e agora eu posso começar de fato a trabalhar com essas imagens. O método adicionar, então, é aquele método em que o ideal é que você tenha essa estrutura de organização física pensada ou preparada antes do próprio ato da importação. E é assim que eu utilizo, é assim que eu faço no meu trabalho. Vamos ver então os outros dois métodos, copiar e mover. Então já estamos de volta aqui para a janela de importação do Lightroom e vamos ver então o método mover. Ao importar pelo método mover, a gente está escrevendo os metadados dos arquivos no catálogo, mas também está movendo as fotos, tirando as fotos de uma pasta e colocando em outra. Eu penso que uma boa situação para a gente imaginar o uso desse método de importação, do método mover, seria o caso em que você está começando a organizar fisicamente as suas fotos. Então você tem fotos espalhadas por vários diretórios no seu computador, dentro da pasta imagens, da pasta documentos, na área de trabalho, em HDs externas eventualmente, e quer centralizar todas essas fotos num único lugar. Aí então, ao importar, você utiliza o método mover e
essas fotos serão movidas no momento da importação para um único lugar. Então você precisa definir o destino para essas fotos. E para a gente definir o destino, a gente pode utilizar esse subpainel destino que aparece quando o método mover está habilitado. A gente pode fazer isso aqui, e foi assim que eu fiz no vídeo anterior. Se você quiser dar uma olhada em como a gente utiliza esse painel destino, dá uma olhada no vídeo anterior. Ou então a gente pode fazer aqui em cima, nessa área acima do painel direito da janela de importação. Ao clicar aqui, eu posso escolher outro destino. Navego até o local para onde eu quero mover essas fotos, e aqui, apenas como exemplo, eu vou utilizar o diretório imagens, vou criar uma nova pasta aqui, vou chamar de fotos movidas. E é claro que você vai utilizar um nome para essa pasta que vai receber as fotos de acordo com a sua necessidade. Você precisa pensar nessa estrutura de pastas para a organização física das suas imagens, para que isso faça sentido para o teu trabalho, para que isso faça sentido para o que você deseja. Então aqui, apenas como exemplo, eu vou utilizar fotos movidas, vou clicar em criar, veja, ele cria essa pasta, eu clico em escolher, e agora então vou habilitar apenas duas imagens, para a gente deixar duas para serem importadas pelo método copiar, e vou clicar em importar. Essas imagens, antes de importar, eu só quero mostrar, elas estão aqui nessa pasta importação. Veja, são essas duas fotos aqui. Então, ao importar, eu vou mover essas fotos da pasta importação para a pasta fotos movidas lá no diretório imagens. Veja só, vou clicar em importar, a importação está em andamento. Terminada a importação, se eu navegar até a pasta imagens, veja, venho aqui em imagens, eu tenho uma pasta fotos movidas, e lá dentro eu tenho essas duas fotos que eu acabei de mover. Então a foto estava num lugar inadequado, que eu achava que não fosse adequado, então movi essas duas imagens para um diretório, uma pasta que eu achei melhor a partir desse momento. Então, o método mover pode ser bastante útil nesse caso, em que você quer centralizar fotos que estão espalhadas pelo seu computador, pelas suas HDs, em um único lugar. Agora, o método mover, ele introduz aqui um risco. Por quê? Porque quando a gente está movendo as fotos, é como se a gente estivesse dando Ctrl X, Ctrl V. Ou seja, eu tiro as fotos de um lugar e coloco em outra. E nesse momento em que ela saiu desse local de origem e ainda não chegou nesse local de destino, pode haver algum problema. A luz da sua casa pode apagar, o seu computador pode travar, enfim, você pode ter algum problema. E quando isso acontece, se você tiver algum problema no meio desse processo de mover as fotos de um local para outro, você está correndo o risco de ter arquivos corrompidos. E isso pode ser importante quando você está utilizando o método mover para importar um número muito grande de fotos. No nosso caso aqui, a gente utilizou para importar apenas 2 fotos, então foi muito rápido a importação. Mas quando você está importando muitas fotos, 1.000, 2.000, 3.000 fotos, isso pode demorar alguns minutos. E obviamente, quanto mais tempo demora esse processo de mover as fotos de um local para outro, mais vulnerável você está. Você tem mais tempo correndo o risco que possa acontecer alguma coisa. Então, quando você move fotos, você tem que estar sempre ciente disso. Há o risco de, nesse intervalo entre a foto sair de um lugar e chegar no destino, há o risco de você ter algum problema. A luz da sua casa, como eu falei, a luz da casa cair, ou o computador travar, e aí você também está correndo o risco de ter arquivos corrompidos. Então cuida quando for usar o método mover. O método mover, no meu entender, é o mais arriscado de todos. E aí então, como alternativa ao método mover, a gente tem o método copiar, que é o que a gente vai ver agora. Então já estamos de volta aqui na janela de importação do Lightroom e eu vou escolher o método copiar agora. Então, como qualquer outro método de importação, ao utilizar o método copiar, a gente está gravando ou escrevendo os metadados dos arquivos no catálogo, mas além disso, está copiando os arquivos originais. O método de importação copiar gera uma duplicata desses arquivos. As fotos originais são copiadas e aí então essas cópias são gravadas num destino, num outro local, e é o metadado dessa imagem duplicada, dessa cópia, que será gravado no catálogo do Lightroom.
quiser entender um pouquinho disso, um pouquinho mais sobre isso, vai lá naquele último vídeo sobre importação que a gente vai falar bastante sobre isso. Então, aqui no método copiar, diferentemente do método mover, a gente tem uma segurança a mais. Porque se durante esse processo de cópia houver qualquer problema com o seu computador, se acabar a luz, por exemplo, você ainda tem os originais. Você não está trabalhando diretamente sobre os originais. Então isso introduz um fator de segurança, mas também te dá um passo a mais na sua organização. Porque se você considerar essa mesma situação, né, você tem, que eu citei anteriormente no método mover, você tem fotos espalhadas por todo o seu sistema, em vários HDs, em vários diretórios, e quer centralizar isso num único destino, ao utilizar o método copiar, você está deixando essas fotos originais nos locais onde elas estavam. Você centralizou as cópias num destino. Você colocou só as cópias nesse local único, centralizado. Mas os originais, eles continuam espalhados pelo seu computador e depois, então, você precisa voltar em um a um para remover essas fotos, porque do contrário esses arquivos vão ocupar espaço em disco no seu sistema sem estarem sendo utilizados, porque o Lightroom tem os metadados gravados no seu catálogo das cópias e não dos originais. Veja só, então temos essas duas fotos ainda restantes dentro dessa pasta importação. Veja, eu tenho essas duas imagens. Vou utilizar o método copiar. Vou definir um destino para essas imagens, é muito importante quando você está importando pelo método mover ou copiar, definir esse destino. E vou fazer isso aqui por cima de novo. Escolho outro destino, vou navegar até imagens e dentro de imagens vou criar uma nova pasta, vou chamar de fotos copiadas. Veja, ele cria essa pastinha para mim, clico em escolher. E agora, então, eu posso importar essas fotos pelo método copiar. Clico em importar, a importação está se dando. Eu vou navegar até imagens para a gente ver se realmente essas fotos foram copiadas lá para aquela pastinha que eu criei. Veja, fotos copiadas estão essas duas fotos aqui. E também estão em importação. Por quê? Essas fotos originais tiveram uma cópia criada. Essa cópia foi para a pasta fotos copiadas no diretório imagens e são essas cópias que estão lá no diretório imagens dentro da subpasta fotos copiadas que tiveram seus metadados escritos no catálogo. Então, se eu estou aqui organizando a minha vida, eu preciso voltar aqui na pasta importação, deixa eu fechar isso tudo aqui, e decidir o que fazer com essas duas imagens. Essas fotos, elas não servem mais para o Lightroom, elas podem servir para você, por exemplo, para fazer backup. Pode ser uma solução para isso. Você leva essas duas fotos para o seu HD de backup e está resolvido. Mas caso você já tenha feito seu backup, o que eu sugiro é que você simplesmente mova para o lixo. Delete essas duas imagens, porque essas duas imagens ou essas fotos que foram importadas pelo método copiar, no meu caso são duas, né? Mas no seu caso podem ser muitas, essas fotos, elas não têm mais utilidade. Elas estão ocupando espaço em disco e não estão sendo usadas pelo Lightroom, porque o Lightroom está usando as cópias e não as originais. Ou então, eventualmente, como eu falei anteriormente, você pode usar para backup. Além disso, o método de importação copiar pode ser útil para fotos no cartão de memória. Veja, vou de novo abrir a janela de importação e eu tenho aqui um cartão de memória conectado por meio de um leitor de cartão ao meu computador. Eu vou então localizar as fotos que tem nesse cartão de memória. Veja, eu tenho algumas fotos nesse cartão de memória e com um cartão de memória como origem, se você quiser importar fotos que estão dentro do cartão de memória, o único método disponível é o método copiar. Eu não posso utilizar nem mover nem adicionar. Se eu pudesse utilizar o método adicionar, o que aconteceria? Eu importaria essas fotos pelo método adicionar, mas as fotos ficariam no cartão de memória. No momento em que eu desconectasse o cartão de memória, esse link, essa ligação entre fotos e catálogo seria rompido e o Lightroom não seria mais capaz de localizar essas fotos e você não seria mais capaz de trabalhar com essas fotos. Então o método adicionar está absolutamente descartado para importação a partir do cartão de memória, porque quando você adiciona, você não move nem copia. O método mover não pode ser utilizado porque é perigoso.
Quando você tem as fotos no cartão de memória, o Lightroom entende que esse é o único arquivo que você tem, são as suas fotos originais. E ele também sabe que se estiver importando pelo método mover, corre o risco de ter algum problema nesse processo, de tirar fotos do cartão de memória e colocar em qualquer outro lugar do seu sistema. E aí ele não deixa você utilizar o método mover. Por algum tempo, na versão 1 e na versão 2 do Lightroom, foi possível você importar pelo método mover, mas já há alguns anos a gente já não consegue mais. O Lightroom entendeu que essas fotos são muito preciosas para correrem o risco de serem corrompidas nesse processo de tirar as fotos do cartão de memória, de mover as fotos do cartão de memória para um destino qualquer no seu sistema. Então o método mover também não está disponível. O único método disponível para importação direto do cartão de memória é copiar. Por quê? Porque é seguro, na medida em que ao fazer a cópia, se houver qualquer problema nesse período de tempo, você continua tendo os originais no cartão de memória e depois é viável, porque são os metadados da cópia que serão escritos no catálogo do Lightroom. Então, quando você tem a cópia, você tem as fotos com as quais você efetivamente vai trabalhar e o cartão de memória pode ser desconectado e depois formatado sem problema nenhum, porque você terá uma cópia dos arquivos originais que estavam no cartão de memória, agora estarão no seu computador, no seu sistema. Então, nesse caso, a opção copiar é a única opção disponível quando você está importando no cartão de memória. E da mesma maneira, você precisa definir um destino. E aqui eu vou lá em cima, acima do painel direito da janela de importação, vou escolher outro destino, vou de novo lá no diretório Imagens, vou criar uma nova pasta e vou chamar aqui de cartão de memória, só para a gente se localizar. Vou clicar em escolher e agora eu posso importar. Veja, as fotos, aqui a importação está se dando, a barra de progresso da importação me mostra o andamento. As fotos estão sendo importadas. Essa importação foi feita pelo método copiar. Então, se eu for até imagens, deixa eu localizar aqui o diretório imagens, eu tenho uma pastinha cartão de memória e está lá as fotos. Veja, as fotos estão aqui. Mas se eu vier no meu cartão de memória, veja, as fotos também estarão aqui. Porque ele criou uma cópia desses arquivos. Ele não está trabalhando com os arquivos originais que estavam no cartão de memória. Ele criou uma cópia e são essas cópias, esses arquivos copiados, duplicados, que têm os seus metadados escritos no catálogo do Lightroom. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante. Espero que o que a gente discutiu nesse vídeo complemente aquilo que a gente viu no vídeo anterior sobre importação. Eu, de fato, acho que essas questões conceituais, essas questões teóricas sobre o funcionamento do Lightroom são fundamentais para a gente construir efetivamente um fluxo de trabalho seguro, consistente e eficiente desde o início até o fim. Então, eu de fato acredito que esse é um conhecimento fundamental para quem está pensando na fotografia de uma maneira um pouco mais séria. E eu não posso deixar de lembrar vocês disso. Se você estiver de fato procurando um curso que te ajude a construir esse fluxo de trabalho, que seja consistente, que seja seguro, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso, como eu falei no início, 100% online, com 7 dias de garantia, pensado justamente para isso, estruturado para te dar as bases conceituais, teóricas e também práticas do uso da ferramenta, né? A gente fala sobre cada uma das ferramentas de ajuste presentes no modo da revelação. Vale a pena dar uma olhada nesse curso. Vou deixar o link, como eu falei, aqui embaixo na descrição do vídeo. Portanto, espero que esse material tenha sido útil, que seja interessante. E se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta aí embaixo. É muito legal a gente ter essa troca com quem está assistindo os vídeos. Se você não está inscrito no canal, eu vou pedir para que você se inscreva. Isso é muito importante para o canal. Isso faz o canal crescer, se tornar mais visível e outras pessoas também podem se beneficiar desse conteúdo. Então o canal cresce e outras pessoas também são beneficiadas, outras pessoas também entram em contato com esse material que podem eventualmente ajudá-las. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo então.